Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da sala de crise que cuida da questão da hidrovia do Tietê-Paraná. Hoje, nós temos vários atores que estão se incorporando ao processo e eu pediria, então, que na apresentação as pessoas fossem um pouco mais detalhadas, dizendo assim, a instituição, o cargo que ocupa, esse tipo de coisa, para que nós pudéssemos nivelar os participantes desse processo, tá? Inicialmente, eu vou pedir a atenção das pessoas que estão conectando essa reunião por videoconferência para ver a qualidade das ligações, tá? Então, começando pelo ONS Rio de Janeiro. Bom dia, Joaquim. Aqui é Vinícius, Ney. Mário Dair, ONS. ONS. Estamos aqui também com a Tijuá. Luiz Edmundo, gerente de engenharia. Marina Zósimo. Vinícius, começando por você, a gente, como eu estou te falando, tem várias pessoas que se entraram no processo agora. Então, se você disser Tijuá pode ser qualquer coisa. Então, explica um pouco mais, tá? Tá? Que vocês são a coordenação nacional do setor elétrico e tal. Ok? Tá, o ONS coordena a operação do Sistema Interligado Nacional e estamos aqui com a presença do agente operador da usina de Três Irmãos, que é a Tijuá. Ok? Não, tranquilo, é só porque várias pessoas vão se incorporar no processo e era importante conhecer com mais detalhe, tá? Bom, temos também o CEMADEM, por favor, CEMADEM. Bom dia, Joaquim. Aqui no CEMADEM eu sou o Giovanni Dolif, sou pesquisador da área de meteorologia. Ok. Aí o CEMADEM O CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que fica dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ok, obrigado. Bom, temos o Departamento Hidroviário de São Paulo, por favor. Bom dia a todos. Luiz Correia, Departamento Hidroviário, juntamente com o Alan. E o diretor vai participar, mas está numa reunião, deve chegar um pouquinho mais tarde. O Departamento Hidroviário é responsável pela operação e manutenção da hidrovia do Tietê-Paraná, no trecho do Tietê, sob concessão do Estado de São Paulo, ligado à Secretaria de Transporte. Obrigado. Bom, temos a CESP. Bom dia a todos. Estamos aqui com o Edson, o Júlio, Miloc e eu, Luiz Fernando, pela CESP. A CESP hoje tem a usina de Porto Primavera, Jaguari e Paraibuna. Ok, obrigado, CESP. A CTG. Bom dia a todos. Paulo Laudana, Fernando Sestari, o Cláudio também está aqui, não está aparecendo, mas o Cláudio. Nós somos a Rio Paraná Energia, nós operamos a Ilha Solteira e Jupiá. Ok, obrigado. Temos algumas pessoas que estão identificadas por nomes. Ana Márcia, por favor. Bom dia a todos, eu sou da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do Paraná, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Coordenadoria de Recursos Hídricos. Estou aqui representando o coordenador Escrocário, José Luiz Escrocário. Ok, obrigado. Tem Cosete. Bom dia, meu nome é Cosete, eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás. E hoje eu estou como superintendente executiva de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Ok, obrigado. Temos a Prefeitura de Pederneiras. Bom dia a todos, meu nome é Vicente Minguili, prefeito de Pederneiras. Ok, obrigado. Então vamos fazer a apresentação das pessoas que estão acessando essa sala localmente. Sou Renan Fara, gerente de operações do terminal de Pederneiras de São Simão pela Luiz Dreyfus.
Sinue Bronde, também da Luiz Dreyfus, atuando na Hidrovia Pederneiras. Meu nome é Claudonildo Chaves, eu sou da ferrovia MRS Logística, a ferrovia que faz o transporte de Pederneiras até Santos. Eu sou Luiz Riso, presidente do Sindasp, representante dos armadores da Hidrovia Tietê Paraná, e sou funcionário da DEM do Brasil. Eu sou o Axel Augusto, supervisor de logística da Caramuru Alimentos, fico na unidade Pederneiras e AMB. Bom dia a todos, meu nome é Andréa Ramos, sou pesquisador de meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom dia, eu sou João Paulo Sotero, analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente e atualmente diretor de programas da Secretaria Executiva. Eu sou Ana Pellini, secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente. Eu sou Joaquim Gondim, eu sou superintendente de operações e eventos críticos da ANA, responsável pela área que cuida dessas condições de operação da hidrovia. Ney Maranhão, diretor da Agência Nacional de Águas. Antônio Augusto, coordenador de acompanhamento de reservatórios e sistemas hídricos da ANA. Diego Pena, especialista em recursos hídricos, trabalho na Superintendência de Operações e Eventos Críticos da ANA. Bom dia, meu nome é Ana Paula Fiarez, eu sou superintendente adjunta de Operações e Eventos Críticos. Bom dia, sou Dino Batista, eu sou diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias do Ministério da Infraestrutura. Bom dia, meu nome é Matheus Machado, sou da área de regulação da geração da ANEEL. Bom dia, José Renato Fialho, superintendente de Desempenho e Desenvolvimento da ANTAC. Alexandre, sou analista de infraestrutura da Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviário do Ministério da Infraestrutura. Bom dia, eu sou Bruna Denise, sou coordenadora geral de hidrovias do Ministério de Infraestrutura. João Daniel, Ministério de Minas e Energia, trabalho na Secretaria de Energia Elétrica. Bom dia a todos, José Neto, gerente de estudos da ANTAC. Bom dia, André Cardoso, engenheiro do DENIT. Vinícius Roman, coordenador de eventos críticos da ANA. Edmilson, especialista em recursos hídricos da ANA. Bom dia, eu sou a Bruna Craveiro, coordenadora da Superintendência de Operações e Eventos Críticos da ANA. Ok. A dinâmica da reunião ela vai ser relatada agora pelo doutor Ney Maranhão, que é nosso diretor, que vai fazer, então, as palavras iniciais da reunião. Muito obrigado. Eu queria inicialmente saudar a todos os presentes e saudar particularmente na pessoa da minha amiga Ana Pellini, secretária executiva do Ministério de Meio Ambiente, hoje na condição de ministra de Estado de Meio Ambiente, e que demonstra dessa maneira todo o interesse do Ministério do Meio Ambiente, não apenas nas questões ambientais, mas também aquelas ligadas à atividade hídrica e econômica do país, procurando acompanhar e estar atualizada com todos os problemas e encaminhamentos que nós estamos dando, de forma a fazer uma integração de todas as atividades, a exemplo do que tem acontecido nesses últimos anos, quando nós tratamos das questões do São Francisco, tratamos das questões do Tocantins, em redução de vazões e administração de situações de crise hídrica. Nós estamos, na verdade, retomando a nossa sala de crise, voltando às nossas reuniões, agora que a gente tem o período chuvoso prestes a se concluir e precisamos então de começar a fazer nossas avaliações, nossas tomadas de posição em relação ao novo período seco que vai chegar, né? E para o qual nós temos que articular todas as nossas ações. Vejo com muito agrado a presença de mais de 20 instituições, tanto instituições privadas que militam ou dependem da atividade da hidrovia Tietê-Paraná, que eu reputo extremamente importante, em um exemplo concreto de usos múltiplos dos recursos hídricos, como prescreve a Lei 9433. Temos também, dentro desse grupo, que nós abrigamos aqui dentro da nossa sala
de crise do Tietê-Paraná, nós temos também a presença do CEMADEM e do ONS, que são elementos bastante importantes na avaliação do quadro presente e de futuro próximo das nossas disponibilidades hídricas e de como podemos administrar essa disponibilidade nessas condições que nós temos hoje. A nossa reunião divide-se em duas etapas principais. Uma primeira, onde nós vamos contar com a participação do CEMADEM e do ONS para traçar esse quadro. Nós vamos fazer uma discussão do que podemos esperar ainda do período chuvoso que resta, em março, abril, né? E depois começar a discutir também quais são as perspectivas que se apresentam para nós para o período seco. E voltaremos a nos reunir em maio para, então, dar uma dinâmica mais intensa dessas reuniões para acompanhar o período seco e todas as ações necessárias para garantir da melhor maneira possível o funcionamento da hidrovia. Eu gostaria de ouvir um pouco também a nossa, hoje, ministra de Estado de Meio Ambiente, que volto a agradecer a presença e muita alegria nos traz. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, Ney, eu estou aqui por dupla razão. Primeiro, para dizer que o Ministério do Meio Ambiente está a postos também para colaborar numa questão tão importante como essa, né, que repercute não só no meio ambiente, mas especialmente na economia aí do nosso país. E a segunda razão é rever o Ney. Eu vim a conhecê-lo quando eu era secretária do Meio Ambiente lá do Rio Grande do Sul, e ele esteve em algumas oportunidades lá nos prestigiando, e tive então a oportunidade de conhecê-lo e admirá-lo pela pessoa e pelo trabalho que ele desempenha. E a própria Agência Nacional de Águas, que também para nós, né, os órgãos federais ficam tão distantes e a gente não tem oportunidade. E o Ney faz esse trabalho, ele vai nos estados e vende uma boa imagem, né, dessa agência que colabora, né, com todo o país. Então, quero te dizer, Ney, que eu estou muito feliz de estar aqui. Quando eu vi o convite, eu disse, mas é certo que eu vou, porque o Ney vai estar lá e a gente vai poder conhecer um pouquinho. É claro que nós lá sofremos uma perda grande no Ministério do Meio Ambiente, que foi a desvinculação, né, da Agência Nacional de Água para outro ministério. São coisas naturais, cada governante que chega, ele faz a sua estrutura, a sua feição, mas para o Ministério foi uma perda significativa de função, porque nós lá conhecemos bem, né, todos conhecem bem a relevância do papel da Agência Nacional de Águas, né, para a estabilidade do país, que repercute em todos os setores. E que bacana essa reunião, onde todos participam, desde pesquisadores, questão climática, atores privados que dependem dessa hidrovia, enfim, é a melhor maneira da gente fazer a gestão. E assim, sob o aspecto preventivo, porque hoje nós estamos reunidos aqui, calmos, estudando cenários. Seria muito pior se estivéssemos reunidos aqui para enfrentar uma crise como aconteceu com Brumadinho, que foi instalada aquela sala de crise e tudo, digamos, chegava de improviso e as decisões tinham que ser tomadas de uma maneira bem mais arriscada do que essa, quando a gente previne, discute, todo mundo junto, já antes dos fatos acontecerem, para que, se a crise vier, ela seja enfrentada da melhor maneira. Então, Ney, eu que agradeço muito o convite. Estou muito orgulhosa de estar aqui, muito feliz de te rever. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Eu gostaria só de dizer que é muito fácil a gente trabalhar quando tem uma organização como a ANA conosco, né? E exatamente esse espírito é o que preside a nossa presença aqui. Nem sempre nós dispomos de todos os recursos, então nós precisamos nos preparar para enfrentar também os momentos de dificuldade e de escassez. Tudo que é combinado antes, tudo que a gente pode se preparar, facilita grandemente o atravessamento dos momentos difíceis. Muitas vezes os eventos críticos são pequenos, mas as instituições e a sociedade afetada por eles não está preparada e sofre como se fosse um evento de proporções assim enormes.
e outras vezes eventos muito dramáticos são superados graças exatamente à confiança que se cria, à distribuição das responsabilidades, à divisão das dificuldades e o preparativo, as ações preparatórias. De modo que eu tenho certeza que essa nossa reunião já vai nos colocar uma série de ideias para pensar e nós vamos continuar conversando, discutindo e nos preparando para atravessar mais um período seco num país que, de repente, se descobre que nem sempre tem a abundância de água que gostaria de ter. Passo a palavra, então, ao Joaquim, que vai conduzir os nossos trabalhos. Obrigado. Ok, obrigado. Na nossa pauta, como nós sempre fazemos, nós começamos com a apresentação do CEMADEM, que vai fazer uma abordagem sobre as chuvas ocorridas até agora, esse momento, e alguma sinalização futura para orientar os trabalhos depois da operação dos sistemas. Então, vou botar na tela agora a apresentação do CEMADEM. Só um minuto. Está na tela agora a apresentação do CEMADEM e vamos dar início. Por favor, CEMADEM. Obrigado, Joaquim. Vamos já para o próximo slide. A gente costuma seguir a apresentação mostrando primeiro o que vem acontecendo, em seguida um diagnóstico do momento atual, para depois partir para o prognóstico, né, olhar para o futuro. Então, nessa parte de olhar para trás, eu tenho aqui um slide dos últimos 10 dias de chuva, né? Onde à esquerda a gente tem os volumes de chuva acumulados nesses 10 dias, na escala aí que vai de 20 nas cores mais quentes até 300 nas cores mais frias. Na área de interesse aqui nessa reunião, nós temos volumes de chuva aí entre 100 e 150 milímetros, em algumas áreas um pouco menos, maiores volumes ali na cabeceira da bacia do Rio Grande, também na bacia do Tietê, na cabeceira também, inclusive, e também algumas áreas da bacia do Paranapanema, mas um volume um pouco menor. Na figura da direita, a gente tem a diferença entre esses volumes de chuva da figura da esquerda e o que seria normal para esse período, de forma que as cores em azul indicam as áreas onde a chuva ficou acima da média, tá? E as cores em laranja, amarelo ali, são as áreas onde a chuva ficou abaixo da média. Então, considerando essas 3 bacias que eu já citei, predominaram áreas com chuva dentro do normal a acima do normal, tá ok? Ou seja, a chuva nesses últimos 10 dias foi positiva, esteve dentro do normal até um pouco acima, tá? Se a gente olhar um pouco mais para trás, eu ainda mantendo esse slide, numa retrospectiva, a gente teve o início de estação chuvosa muito bom, ali em outubro, novembro foi bom, e depois em dezembro a chuva começou a diminuir. Um mês onde a gente esperaria aumento das chuvas, né, com relação a novembro, ela diminuiu, e janeiro também foi um mês onde tivemos pouca chuva. Pouca chuva, que eu digo, é chuva abaixo do que seria a média, né? Porque os meses de dezembro e janeiro juntos são os 2 meses em que mais chove no ano, né? Então, naqueles meses a gente esperaria maiores volumes de chuva, a chuva ficou abaixo da média, tá? E aí, fevereiro começou a melhorar, né? O cenário mudou em fevereiro e como a gente acabou de ver... errado, pessoal. Não, eu estou comentando em cima desse slide ainda. Tudo bem, pode ser esse aqui mesmo, isso. Nesse aqui, então, a gente observa claramente aqui em janeiro, né, pouca chuva, tanto na bacia, na figura da esquerda, que é Paranaíba, como no Grande. Então, vemos aí, né, nesse gráfico, então, volto a destacar. Outubro e novembro com boa chuva, né, e janeiro e dezembro e janeiro com pouca chuva, voltando a chover mais em fevereiro, tá ok? Isso nas bacias aqui a gente tem Paranaíba e Grande. E ainda aproveitando esse slide, se a gente olhar aqui, nós temos 2 anos, né? São 24 colunas, são 2 anos com chuva mensal. Se a gente olhar no ano anterior, né, em 2018, tivemos também pouca chuva em janeiro, dezembro e também
naquele ano, né, na estação chuvosa anterior, o mês de fevereiro e março também foram de pouca chuva, né? Então, a situação atual era um acumulado de déficit, na verdade, de praticamente 5 anos, né, onde a gente tem tido chuvas abaixo da média. Tá? Estou aproveitando para resgatar esse histórico aí, né? Então, desde 2014 que a gente vem tendo pouca chuva. Depois por volta de 2010, a gente ter tido bastante chuva no sudeste do país, né, favorecendo essas bacias. Depois, nessa década, a chuva foi diminuindo, né? E de forma mais acentuada, a partir de 2014 para cá, a gente vem acumulando déficit. Então, comparando com o ano passado, esse ano aqui, essa estação chuvosa está um pouco melhor, né? Mesmo tendo dezembro e janeiro tendo sido ruins, a gente teve um fevereiro melhor do que o ano passado, e esse março também está caminhando bem, que é a coluna mais à direita. Temos 10 dias, ou seja, 1/3 do mês se passou, mas na bacia aqui do Paranaíba, a gente teve nesses 10 dias 101 milímetros, de um total normal do mês de 193, ou seja, já passou um pouco da metade do que se espera para o mês de março e só passaram 10 dias, né? Então estamos indo muito bem nesses primeiros 10 dias de março. Cenário parecido na bacia do Rio Grande, e no próximo slide a gente tem a bacia do Rio Tietê, né? Ali a situação não está um pouquinho menos positiva, assim. Em fevereiro ainda ficou um pouco abaixo da média, foi pouco, mas ficou. E março está indo bem, está positivo também. A gente vê 66 milímetros aí em 10 dias e de uma média do mês de 153. Então já está quase na metade também. O março, então, indo bem para as 3 bacias que nós estamos considerando aqui. Tá? Próximo slide. Então agora a gente passa a olhar para o presente, para hoje. Tem aqui uma imagem de satélite de hoje de manhã. Eu destaquei com elipses vermelhas aí 3 áreas importantes de instabilidade atmosférica. Uma que cobre as bacias que a gente citou, que é a frente fria que relativamente fraca, mas ajuda a organizar instabilidades, então causando chuvas aí nos últimos dias, final de semana, hoje. Tá? Mais no sul do país, novas áreas de baixa pressão, que devem organizar, novas áreas de instabilidade, que devem organizar mais instabilidade nos próximos dias no sudeste. E lá na Argentina, lá embaixo, uma nova frente fria querendo se organizar, né? Ou seja, com essa sequência de instabilidades, o que eu quero mostrar aqui é que a gente tem um ambiente atmosférico que deve favorecer continuidade de chuvas, né? Então, essa coisa boa, positiva que temos vendo aí, fevereiro, início de março, os sinais são de que isso deve continuar por mais algum tempo. Tá? Então, vamos olhar mais em detalhe o que a gente pode ter aí para os próximos dias, próximas semanas. No próximo slide, a gente tem aqui dividido, as 3 figuras de cima são da bacia do Rio Grande, Paranaíba, e as 3 de baixo da bacia do Rio Grande. Aqui a gente faz uma avaliação das previsões, né? Porque é muito importante, antes de a gente olhar previsões são feitas por modelos matemáticos, então elas são aproximações da realidade, né? Então a gente simula a realidade, mas uma realidade aproximada, né? Ou seja, tem erros como qualquer previsão. Então é importante, na hora da gente interpretar essas previsões, a gente ter uma noção do quanto elas erram ou acertam, né? Para a gente ter um senso crítico ao olhar uma previsão, nesse caso, previsões de chuva. Então, no caso da bacia do Paranaíba, que são as 3 figuras de cima, a primeira à esquerda mostra o quanto estava previsto chover nos últimos 7 dias. Do meio, o quanto de fato choveu, tá? Então vejam que choveu menos do que estava previsto. E na figura mais à direita, a gente tem a diferença entre as 2 primeiras. De maneira que as cores em azul mostram onde foi previsto mais chuva do que aconteceu. Isso acontece em boa parte da bacia ali no estado de Goiás, né? E também parte ali do Trevo Mineiro, mais para o oeste, né? Predominam os tons de azul. Ou seja, para essa bacia do Paranaíba, nos últimos 7 dias, as previsões desse modelo, que é o modelo americano, é um conjunto de previsões do modelo americano, que seria, a gente chama de ensemble, né? Que é a palavra que significa conjunto. Então, ele superestimou a chuva na bacia. Embaixo a gente tem uma avaliação semelhante para a bacia do Rio Grande
e nela teve também algumas áreas com superestimativa, algumas com subestimativa. No geral, a falha foi um pouco menor aqui na bacia do Rio Grande. Tá? Bacia do Tietê, aqui também predominou a superestimativa, ou seja, um modelo prevendo mais chuva do que aconteceu. Tá? Vamos adiante. Bom, então a previsão, agora a gente já olha a previsão, né, do mesmo modelo que a gente acabou de avaliar. Então, essa previsão aqui para o Brasil inteiro, essa previsão de chuva, né, ela mostra o sistema de monção, né, como a gente chama na meteorologia, ele de fato acontecendo, porque a gente vê uma união das chuvas, né, entre o sudeste, o centro-oeste e o norte, né, as chuvas se unindo numa situação, num comportamento típico de estação chuvosa. Tá? Vamos olhar para o próximo slide, a gente começa a ver em detalhe as bacias. À esquerda, as duas figuras da esquerda são da bacia do Paranaíba e as da direita são da bacia do Rio Grande. Então vejam em cima as chuvas previstas, né, bons volumes de chuva previstos para os próximos 10 dias, aqui são 10 dias. Tá? E embaixo a gente tem o gráfico do acumulado, né, ao longo dos 10 dias, para a bacia como um todo, né, uma média na bacia. Na figura à esquerda, embaixo, por exemplo, 31 milímetros em 3 dias, 63 milímetros em 7 dias e 88 milímetros em 10 dias. Né? Como a gente acabou de ver, esse modelo tem superestimado. Então, baseado na avaliação dos últimos 7 dias, a gente fica aí com um viés positivo, ou seja, você não esperaria tanta chuva, talvez um pouco menos de chuva. Mas é importante aqui uma sinalização de que as chuvas vão continuar de forma gradativa. Né? Nesses próximos 10 dias, você não nota períodos onde a gente vai ter uma parada acentuada da chuva, né? Então é uma chuva que vai ser gradativa, vai acontecendo pouco a pouco, dia a dia. Isso é um bom sinal. Mesmo comportamento, bem semelhante na bacia do Rio Grande também, que são as figuras da direita. Próximo slide, bacia do Tietê, tem também bons volumes de chuva, de forma também gradativa, aí sendo 61 milímetros em 10 dias, né? Um volume um pouco menor na bacia do Tietê. Tá, ok? A linha preta mostra a média das previsões, e as linhas pontilhadas são diferentes previsões, são 20 previsões. Tá? São previsões que têm a condição inicial um pouco diferenciada, né, para que a gente veja os possíveis cenários, né, ao longo do tempo. Então, quando essas linhas coloridas se afastam demais, a gente tem uma incerteza maior na previsão. Quando elas estão mais próximas, então a confiabilidade é maior. Pela minha experiência, a gente não tem grande dispersão dessas curvas, né? Elas acompanham mais ou menos essa tendência de mostra de que as chuvas devem continuar regulares aí pelos próximos 10 dias. Né? Mais um slide. Bom, nesse aqui a gente tem do modelo americano, a gente tem chuva e anomalia em cima da primeira semana, os primeiros 7 dias. A gente nos últimos 2 slides falou de 10 dias, né? E agora eu vou falar da segunda semana de previsão, né, entre o 8º e o 14º, 15º dia. Mas, para a gente ter uma comparação do mesmo modelo, eu coloquei também a primeira semana em cima. Então, em cima a gente tem chuva à esquerda e anomalia de chuva, sendo verde chuva acima da média e marrom chuva abaixo da média. E embaixo a gente tem a segunda semana, que seria o período de 18 a 24 de março. Né. Vejam que aqui também é um produto diferente, é do mesmo modelo, só que aqui é um modelo determinístico, né? Não tem aquelas várias previsões, é uma previsão só. Né? Mas ele sinaliza, como a gente já vinha comentando, também a continuidade das chuvas para a segunda semana e até o dia 24 de março. Né? E em algumas áreas, uns tons de verde, na figura direita abaixo, né? Predominam tons de branco, que seria próximo da média, e alguma coisa, tons claros aí de verde. Está ruim de ver a figura, mas a interpretação é essa, de que na segunda semana, 18 a 24 de março, a gente teria chuvas dentro da normalidade, talvez até um pouco acima em alguns pontos aí das bacias. Tá? Então, continua sinalizando aí até próximo do final de março, continuidade de chuvas. Tá, ok?
No próximo slide, a gente aumenta aí o nosso horizonte de visada em termos de previsões atmosféricas. Essa é uma previsão sazonal, trimestral, que pega os meses de março, abril e maio. Tá? Então, é uma média para todo esse período. Ele não mostra em qual período vai chover mais ou vai chover menos, né? Mas é uma média do período como um todo. E a sinalização aqui é positiva também. A gente vê áreas em branco, que são as áreas onde a gente deve ficar próximo da média, e algumas áreas em azul. Então, a gente teria aí uma sinalização de que nesse trimestre não teríamos grandes anomalias em termos de chuva. Bom, vale aqui também um comentário, né, em termos do comportamento normal da atmosfera ao longo desse trimestre, março, abril e maio. Por quê? A gente tem março considerado ainda como um mês dentro da estação chuvosa, né? Tem até a expressão comum, popular, que vem da música, né, das águas do mês de março. Então, tipicamente o mês de março vem aí com boas chuvas, mas fechando o verão, né? O mês de abril já é um mês onde a gente tem um declínio acentuado do volume de chuva, né? E daí para frente, pouca chuva, né? Maio, junho, julho, agosto, né? É o normal, é o comportamento médio de todos os anos, o comportamento sazonal que a gente conhece. Então, é bom a gente ver essas previsões dos últimos slides, de março sendo um mês aí que tende a ser dentro da normalidade, mostrando aí as chuvas, as águas de março, né? Porque a partir de abril, na média, espera-se bem menos chuva, né? A não ser que alguma anomalia climática aconteça, que por enquanto não há indícios disso, então a partir de abril a chuva diminui bastante. Então a torcida fica para que esse mês de março realmente se confirme, ou seja, até melhor do que essas previsões, para a gente ter início da estação chuvosa com uma boa reserva de água aí, ou pelo menos diminuindo aí essa conta negativa, né, dos últimos anos, como eu comentei no início, tá? Mais um último slide, que se refere ao El Niño, né? Fenômeno que tem alguma influência nessa região, mas é uma influência com uma correlação não muito alta. O que isso quer dizer? Que em alguns anos a influência dele é maior, né, no regime de chuva aqui no Sudeste, em outros anos essa influência é menor, né? De qualquer forma, esse ano ele se encontra numa intensidade bem fraquinha, né? Ela estava neutro até pouco tempo, ficou durante vários meses neutro, não virava El Niño, não virava. Agora, nas últimas semanas, ele se configurou, porque o padrão de águas quentes no oceano se acoplou com o padrão atmosférico de anomalias de chuva e de ventos também. Então, só quando essa água quente tem uma correspondência na atmosfera, que aí sim bate-se o martelo de que o El Niño está configurado, tá? Como eu falei, de maneira fraca aí, né, este ano. Ele deve perdurar ainda algumas semanas, talvez alguns meses, mas já a partir do trimestre abril, maio, junho, a chance de que ele ainda esteja em atuação, ela já começa a baixar de 50% e a chance de neutralidade vai subindo, né? Até que em meados do ano já a gente deve partir para a neutralidade. Então não se esperaria anomalias muito significativas com relação ao El Niño para o regime de chuva, né? E se houver, né, a previsão sazonal indica, no conjunto, não só de El Niño, né, porque a previsão sazonal que eu mostrei no slide anterior, ela considera não só o El Niño, que é um fenômeno importante, modulador de chuvas, mas também comportamento de outros sistemas, outras conexões, teleconexões na atmosfera que sofrem influência também do Oceano Atlântico, né? Não só aqui no Atlântico Sul, mas no Atlântico Norte. Tá? Então, tudo isso influencia no regime de chuvas, tá ok? Joaquim, agradeço aí o espaço, fico à disposição, espero ter sido claro aí na minha exposição. Obrigado. Ok, pelo que você colocou, nós estamos num período, vamos dizer, dentro da normalidade climática, sem nada de diferente como aconteceu em dezembro e janeiro, né, que teve o bloqueio atmosférico, que teve aquela queda de vazão acentuada, né? Então, essa perspectiva que você colocou é de termos uma certa normalidade. É isso, né? Resumido em 2 palavras. Sim, Joaquim, perfeito. Ok, tá. Que aí a gente tem que fazer esse resumozinho só para a gente entender que
estamos dentro da normalidade, não tem nada de bloqueio e tudo vai correr segundo uma lógica. Eu vou pedir, então, ao ONS que faça e depois abro a discussão das duas apresentações. Então, ONS, vamos colocar na tela a sua apresentação. Ok, Joaquim Alnei, bom dia a todos. Então, vamos começar a apresentação. E aí, Giovanni, você fica aí à vontade também, se quiser fazer alguma complementação no que a gente vai estar apresentando aqui em relação à apresentação, tá bom? Ok. Desejo, o Joaquim, pode passar. Então, complementando um pouco o que o Giovanni falou, a gente só está aqui de forma a colocar esses gráficos aí que representam no canto superior esquerdo, tá? Para o mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e até março, tá certo? Como é que foi a anomalia de precipitação em relação aí às principais regiões aí do sistema, no sistema brasileiro aí, né? Então, vocês observarem, no primeiro quadro é o mês de novembro, dentro do que o Giovanni falou, né? Se caracteriza então nisso a estação chuvosa no mês de outubro. No mês de novembro ali, nós temos aí em cores azuis anomalia positiva, então mais chuva do que a média, em cores ali amarela e para cores quentes, você tem ali precipitações negativas, então abaixo da média em termos de precipitação. Então, novembro bem chuvoso, com anomalias positivas. Quando então, a partir de dezembro, o superior central, você vê que já há uma redução significativa da precipitação, que é anomalia negativa. Então, um sistema de alta pressão, a partir do dia 10 de dezembro, mais ou menos, se instala, faz um bloqueio em relação à chuva. Esse sistema se mantém ao longo do mês de janeiro todo. Então, em janeiro evolui para praticamente a exceção do extremo sul do Brasil, todas as outras regiões, áreas de interesse do sistema elétrico brasileiro, onde estão as principais bacias, praticamente tudo anomalia negativa. Quando, então, a partir do início de fevereiro, esse sistema se desfaz, novamente as frentes começam a entrar, volta a precipitação e, novamente, em algumas áreas já com anomalias positivas de precipitação. E como foi colocado pelo Giovanni, o março, uma situação bem mais favorável em relação à precipitação que vinha em relação aos principais meses, em relação a dezembro e janeiro. Próximo slide aqui. Essa tabela é justamente para tentar mostrar, na verdade, o que aconteceu com base, então, na precipitação, um pouco do reflexo que vem acontecendo em relação até ao comportamento das vazões nessas bacias. A gente elenca, então, na tabela para os meses de janeiro, fevereiro e março, as principais bacias. Nós temos aí desde o São Francisco, passando pelo Sudeste, Grande Paranaíba, as bacias de fronteira com a região sul, Paranapanema, e até chegar, então, às principais bacias do sul, Iguaçu, Uruguai e Jacuí. Para os meses de janeiro e fevereiro, nós temos, então, o valor observado de precipitação. Em vermelho significa que foi abaixo da média, azul acima da média, e em preto ficou, então, próximo à média histórica de precipitação para o mês. Na coluna de média, é o valor médio de precipitação para o mês, e valor em percentual, qual foi o percentual da média que houve de precipitação e a influência de como é que foi o comportamento da ENA MLT para janeiro e fevereiro. Então, na verdade, a ENA, você transforma, então, a vazão que chega desses rios, está certo? Valorizada, então, pelas usinas de cascatas, e diz, então, dessa vazão, quanto seria de energia possível de gerar com essa vazão que chega nos rios. Então, essa ENA é energia natural fluente, seria uma unidade transformada com a grandeza do setor elétrico, então transforma a vazão em energia para poder então ver como é que está então a condição energética em relação às afluências que estão chegando nessas bacias. Se a gente observar então, como foi colocado, janeiro em função do bloqueio, exceção da região sul, precipitação abaixo da média. Em fevereiro, já começou então a melhorar essas condições, a gente vai estar olhando ali principalmente ali o Grande Paranaíba, ficaram então próximas da média, mas aí o destaque fica justamente em função do que ele traz uma inércia do que aconteceu nos meses anteriores. Então, você vê que em janeiro, como choveu bem abaixo da média, apesar de em janeiro e fevereiro, tanto a precipitação no Grande e no Paranaíba terem ficado acima da média, mas vocês observam que a ENA MLT, ela, apesar de ter chovido ali em torno de 100% da MLT de precipitação, mas a ENA, ela fica aí praticamente 50% da ENA, da energia, em função do comportamento da vazão, mesmo tendo essa precipitação bastante favorável, ela fica bem, vamos dizer assim, reduzida por conta, então, da condição que se encontrava, então, as bacias, né? Então, bem seco, essa água, então, não se transforma totalmente em vazão, e você tem ali uma ENA bem inferior. Já no mês de março, também como o Giovanni falou, até agora, valores observados até o dia 8, apesar de estar abaixo da média, a precipitação prevista para até o dia 18, ela se mantém ainda valores bastante expressivos, dando continuidade das chuvas. Mostra novamente a média e qual é o percentual de precipitação então previstas até o dia 18 em relação à média. Então,
relação ao Rio Grande do Paranaíba, praticamente rodando 70% da precipitação prevista do mês, a expectativa de ocorrer até o dia 18, mostrando uma condição também favorável em relação às expectativas para o mês de março, aí, como foi colocado. Passando. Aí, para fazer também uma retrospectiva, mostrar então desde o mês de outubro, indo até agora março, as principais bacias e como é que está o comportamento então na ENA MLT, não só para o Grande Paranaíba, para a região Sudeste, para a região Nordeste, para a região Norte, para a região Sul. Em vermelho, teremos aí posições desfavoráveis em relação ao histórico de vazões, que corresponde ao período de 1931 até 2018, o histórico de 87 anos, o posicionamento então relativo dessa ANENA para cada mês em relação ao histórico dos 87 anos. A gente observa então que janeiro e fevereiro, apesar de janeiro, por causa do bloqueio, o Grande fica em 44% da MLT, sétimo pior. Fevereiro começa a chuva, sobe para 50%, que 14º pior. Em março, a expectativa é que ao final do mês esteja chegando em torno de 98%, e aí estaremos no 43º melhor, em termos de afluência de ENA para a região, para a bacia do Rio Grande. No Paranaíba, a gente sai de janeiro 6º pior, fevereiro 10º pior, e a expectativa ainda que se mantenha o 29º pior comportamento de ENA para o Paranaíba. O Sudeste, fechando o mês agora em torno de 94%, 36º pior, ainda não é uma condição muito favorável, apesar da ENA estar próximo da MLT. O Nordeste, 40% da MLT, o 8º pior, de uma sequência de vários meses, sendo um dos piores em relação ao histórico, onde o fevereiro foi o pior do histórico, então um cenário bastante desfavorável em relação à região Nordeste. A região Norte também não houve um atraso das chuvas também na região Norte. Nós estamos com 85% da MLT, a expectativa para março, fechando o 23º pior. E o Sul, 124%, até em função de que tem ocorrido mais chuva na região Sul, é o 24º melhor. Então isso mostra aí uma condição relativa um pouco desfavorável, principalmente em relação à região Sudeste, em relação à região Nordeste, e uma condição mais favorável em relação ao comportamento da ENA na região Sul, em relação ao que a gente tem vivido nos últimos meses. Passando, como a gente falou de precipitação, e tem dado destaque tanto para a bacia do Rio Grande como Paranaíba, esse gráfico aí mostra, em relação aos últimos períodos chuvosos, desde então 2013 e 2014 até o atual 2018 e 2019, a precipitação acumulada nessas bacias, onde a linha azul, ela representa então a média de precipitação acumulada para cada mês, ao longo desse período da estação chuvosa, e aí então as várias curvas mostrando então os cenários em relação aos últimos 5 anos. Como foi colocado, o início da estação chuvosa em outubro, colocou uma condição bastante favorável, tendo aí fechado aí ao final de dezembro, final de novembro, 143%, depois com a estiagem, essa precipitação acumulada foi caindo, e hoje, em relação à bacia do Rio Grande, estamos com 93% da precipitação acumulada, em função principalmente dessa recuperação que houve em relação a fevereiro, com o início do retorno das chuvas, nós esperamos então uma condição bastante desfavorável. Esse quadro se reflete também no próximo slide, na bacia do Rio Paranaíba, tá certo? Ele está hoje, em relação aos últimos 5 anos, está numa condição mais favorável de precipitação, ele está então melhor que os últimos 5 anos. Passando. E aí a gente mostra então a condição de armazenamento do sistema, tendo em vista que essa condição de armazenamento ela não é só fruto do comportamento das vazões, mas também das condições de operação do SIM, no sentido do atendimento à carga do sistema. A gente observa então os principais reservatórios, tanto da bacia do Rio Grande, como da bacia então do Paranaíba, um histórico desde 2014, como é que então para a data de 10 de março se encontrava o nível de armazenamento desses reservatórios, onde então a gente tem em 2019 o valor verificado nessa data e colocado ao lado, se for azul, valores superiores ao verificados em relação ao ano de 2018. Então a gente observa aqui em relação à nova ponte, nós estamos então praticamente com 31%, praticamente 10% acima do ano passado, embarcação 32%, 14% acima do ano passado, essas dois reservatórios da cabeceira da bacia do Rio Paranaíba. Em relação a Furnas, 34%, em torno de 35%, com 6% acima do verificado no ano passado, a cabeceira do Rio Grande. E quando a gente agora vai olhar então o baixo, essas bacias, reduzindo os resultados ajudantes, observa-se então que Tumbiara em torno de 22%, em torno de 21% abaixo do ano passado, São Simão 82%, 4% abaixo, Marimbondo 43%, 40% abaixo, Água Vermelha 28%, 33% abaixo para essa mesma data em relação ao ano passado. Então se observa um desequilíbrio de armazenamento nas cabeceiras em relação aos ajudantes,
fruto também do comportamento então, das chuvas e também em relação à necessidade de geração para atendimento ao sino. Na tabela no canto esquerdo inferior, eu também tenho, então, em termos de armazenamento do Sudeste, da bacia do Rio Grande e da bacia do Rio Paranaíba, onde, então, nós estamos no Sudeste hoje com nível de armazenamento equivalente de 34%, cerca de 5% abaixo do ano passado, o Grande em torno de 36%, 2% abaixo, o Paranaíba 33%, em torno de 1,4% abaixo. E colocamos também aí, em relação ao Tietê, no caso de Barra Bonita e Promissão, também a mesma coisa, em relação aos últimos 2 anos, 2019 estamos em torno de 77% já em Barra Bonita, em torno de 8% abaixo do ano passado, e Promissão em torno de 77%, praticamente o mesmo valor do ano passado. Em função dessas últimas chuvas que vêm a ter ocorrido aí, principalmente em São Paulo, né, a expectativa é que, apesar de estarmos aí conjunturalmente abaixo, esses níveis de armazenamento eles vão subir e não teríamos aí nenhum problema em relação a níveis inferiores aos anos anteriores. A gente deve ter o repressionamento total aí dessas usinas aí de Barra Bonita e Promissão, atendendo somente as restrições de volume de esperas recomendados para o período. Então, o destaque fica em relação aos armazenamentos nas bacias do Grande Paranaíba, em relação a esse desbalanço de armazenamento nos seus reservatórios. O próximo slide, só para a gente fazer um posicionamento relativo, apesar daquele número colocado no dia 10, mas esse gráfico mostra a evolução de armazenamento. Então, em azul, o ano de 2017, em vermelho, o ano de 2018, e em verde, como é que tem evoluído ao longo de 2019, justamente para a gente poder ter, relativamente, em relação às trajetórias verificadas nesse ano, como é que nós estamos. Então, as cabeceiras, temos aí Furnas, Invocação, Nova Ponte, melhores aí que 2018, e até muitas delas se aproximando dos armazenamentos verificados em 2017, como é o caso de Nova Ponte, já atingindo, Invocação caminhando também para os níveis de 2017, e Furnas que se aproxima mais do nível de 2018, que não deve atingir os níveis verificados em 2017. Esse mesmo gráfico, pode passar, a gente também repete, então, para as usinas Jusante, mostrando, então, o caso ali de Tumbiara, São Simão, Marimbona e Água Vermelha, em que eles estão com nível de armazenamento ali inferiores, né? Muitas das vezes até em situação desfavorável, no sentido de menor do que os anos anteriores, como é o caso de Tumbiara, Marimbona e Água Vermelha, a exceção aí de São Simão, que se aproxima aí em valores ao ano de 2018. Só para dar um posicionamento relativo e mostrar como é que tem sido a trajetória de depressionamento deles ao longo da estação seca. Passando, e aí a gente mostra aí, justamente para mostrar como é que tem sido o efeito, então, das estações chuvosas, em relação à recuperação do nível de armazenamento, não só da região sudeste, como também em relação ao nível das principais bacias de Grande e Paranaíba, e mostrando, então, para cada período chuvoso, mês a mês, qual foi o nível de armazenamento possível de recuperar no Sudeste, nessas bacias. A gente observar em 2015 e 2016, a estação chuvosa, foi possível quase 28% de repressionamento do nível de armazenamento aí da região Sudeste. No período 16 e 17, não foi um período chuvoso bastante desfavorável, a gente ficou com 8% de repressionamento, 2017 e 2018 em torno de 21%, e 2018 e 2019, até mesmo com depressionamento no mês de janeiro, o destaque de janeiro, em função daquele bloqueio, da falta de chuva, e das altas temperaturas que também acabaram acontecendo no país como um todo, fazendo com que a carga disparasse e houvesse necessidade de uma utilização bastante intensa de todos os recursos. Fevereiro, então, reverte esse quadro e começa a subir, 2,8%, e em março, aí, o acumulado até dia 10 de março, também em função do período de carnaval, carga mais baixa, já uma recuperação aí em torno de 4,5%, totalizando 6,6%. As expectativas levam aí a possibilidade de estar chegando no nível de armazenamento na região sudeste em torno de 40%, então talvez mais uns 6%, totalizando talvez no acumulado de janeiro a março em torno aí de 10% a 12% de repressionamento aí do sistema e das bacias. Próximo, então, a gente vai mostrar então como é que tem sido a evolução do nível de Ilha Solteira Três Irmãos de 2017 2018. Em verde, a usina de Três Irmãos, e azul, a usina de Ilha Solteira. A gente faz um marco em 2018 aí, com o nível de armazenamento em relação às reuniões aí da sala de crise aí, em relação a como é que estavam os níveis das reuniões, os marcos aí. Quando então, ao final do ano, em função também da condição que já foi relatada, os níveis de Ilha Solteira Três Irmãos se mantêm mais reduzidos. E a partir então do início novamente das chuvas, a partir de fevereiro, começa-se um processo de repressionamento desses dois reservatórios, atingindo hoje a casa dos 326,90, tá certo? Lembrando que o máximo é 328. Mesmo assim, em relação ao ano de 2019, 18, dessa tabela aí no canto direito superior,
mostra ainda um depressionamento em relação ao ano passado, em torno de 70 a 80 centímetros nos reservatórios de Ilha Solteira e Ilha Monte, respectivamente, em relação ao ano passado. A expectativa é que a gente continue ainda com esse processo de depressionamento, e aí a depender, então, de como é que vai ser essa final da estação chuvosa, como é que vai estar se comportando, então, as vazões, para que a gente possa, então, estar buscando aí o repressionamento total desses reservatórios, no sentido de dar maior armazenamento para poder, então, fazer frente aí ao período seco que se aproxima a partir do mês de maio. Passando. Pode passar, quem pode passar, que isso aí o Giovanni já passou, já falou bem sobre isso daí, já pode passar. Pode passar. E aí a gente vai falar então o que tem sido feito em termos de política de operação. Pode passar, Joaquim. Lembrando então, esse gráfico ele mostra então os 4 subsistemas, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. O gráfico mostra então o comportamento das vendas, então justamente o mês de março, as eleições esperadas e o que está se colocando em relação à precificação leva ainda a permanência de um cenário favorável em comportamento então dessas vendas, o que historicamente estaria dentro do que é se esperado. Então, em termos de política, na região norte passa a ter os excedentes energéticos, então a gente está explorando tudo que é possível, trazendo toda essa energia para a região sudeste, para tentar guardar o máximo dos estoques nesses reservatórios. A região nordeste, o intercâmbio vai ser determinado em função da política de operação do São Francisco, que se mantém ainda com a defluência reduzida em 700, e em função do comportamento das eólicas, o intercâmbio é feito para fechamento do balanço dessa região. A região sul, ela se torna bastante importante nesse momento para a região sudeste, também durante a estação seca, no sentido de que aproveitar o máximo dos seus recursos para poder, então, minimizar a utilização dos recursos dentro da região sudeste. E aí a gente vai mostrar no próximo slide como é que tem sido o intercâmbio da região sul. Então, na verdade, o intercâmbio da região sul ao longo de 2019 tem sido até valores elevados, mesmo tendo uma condição de vazões mais elevadas da região sul. A região sul tem sido demandadora de energia em função do que... pode passar o próximo slide? A gente observa que nessa tabelinha aí, em 2019, para essa mesma data também de 10 de março, o Sul está com 42%, então praticamente 35% abaixo, 35% abaixo do que estava no ano passado, e o Iguaçu em torno de 35%, praticamente 40% abaixo do que estava no ano passado, e o Uruguai com 40%, 11% abaixo do que estava no ano passado. Então esse recebimento de energia da região sul também tem sido necessário, de forma a poder preservar os estoques nessas bacias, de forma a manter, então, a conformidade da operação da cascata. Então, tem sido explorado no que é possível nos patamares de carga médio pesado, trazendo essa energia para a região sul. Importante, então, é que ao longo do ano, dado que o Nordeste é determinístico, o Norte também é determinístico, e como foi colocado pelo Giovanni, realmente, se tiver essa condição mais favorável, a gente vai estar explorando ao máximo essas disponibilidades, com esse intercâmbio sendo reduzido, ou até mesmo invertendo o sentido do intercâmbio da região sul para a região sudeste, de forma a garantir não só a máxima recuperação ao longo desse final de estação chuvosa, como também utilizar os recursos da região sul ao longo da estação seca, de forma a minimizar os depressionamentos que se verificam nos reservatórios da região sudeste ao longo da estação seca. E no próximo slide, aqui, a gente passa, então, para mostrar desde 2001 as curvas de evolução de armazenamento da região sudeste, dando destaque aí em relação ao vermelho, que na verdade foi a evolução do ano de 2018, é o que nós temos aí em vermelho, para mim está aparecendo vermelho aqui, onde se observa que em setembro e outubro houve um depressionamento do sistema. A partir de novembro, então, começa a ser um início de um repressionamento. Em janeiro, em função das chuvas, ele cai, se mantém praticamente o nível de armazenamento. Novamente se inicia o armazenamento em fevereiro, atingindo em próximo de 30%, em azul, e a expectativa de podermos chegar em 40,6% se configurar as expectativas em relação às precipitações e comportamento de dentro da região sudeste. A gente sai uma situação que éramos aí até fevereiro do segundo, que é o armazenamento desse histórico, e passamos aí a estar concorrendo com o quinto, sexto nível de armazenamento ao final do mês de março. Então há uma melhoria conjuntural em relação a esse nível de armazenamento sudeste, mas mesmo assim, em níveis de armazenamento, em torno de 40%, que quando comparado a vários anos do histórico, bastante desfavorável em relação ao repressionamento do armazenamento da região sudeste. Consequentemente, pode passar aqui, para fazer o fechamento aqui da apresentação, as constatações, mais ou menos o que a gente já colocou aí, que essa estiagem que começa em 10 de dezembro até o final de janeiro, ela causa bastante uma redução, principalmente nas bacias do Rio Grande, Paranaíba, tem reflexo em relação ao comportamento das vazões, consequentemente da renda e do nível de repressionamento
dos seus reservatórios. O Grande Paranaíba encontra-se com níveis inferiores ao ano passado, em torno de 2 a 1,4%. O Grande Paranaíba também apresenta um grande desequilíbrio dos reservatórios de cabeceira e de jusantes, tá certo? Onde Furnas, Nova Ponte e Bocação, em níveis superiores, em torno de 6, 10 e 14%. Marimbondo, Água Vermelha e Tumbiara e São Simão abaixo, em torno de 40 Marimbondo, 33 Água Vermelha e Tumbiara 21, e São Simão em torno de 4% em relação ao ano passado. O próximo. E como recomendação, continuamos então com o acompanhamento ali no final da estação úmida, justamente para a gente poder então ter ao quanto nós vamos sair em relação ao armazenamento, e até se esse desequilíbrio, se ele consegue ser reduzido em função do comportamento das vazões, do comportamento das condições de atendimento ao SIM. Continuamos então, a princípio, com aquela reunião marcada, como foi colocada para maio, onde então seria o final da estação chuvosa, onde a gente então teria uma condição de armazenamento, como sendo um ponto de partida para poder então fazer as prospecções de evolução ao longo do ano, e temos aí uma sinalização de como é que é a expectativa de evolução do nível de Ilha Solteira dos Irmãos, das outras bacias do SIM. E caso haja degradação, que não é esperada, em função do que tem sido colocado aí na parte meteorológica, se houver necessidade, solicitar uma reunião sobre o agravamento das condições atuais até o final da estação chuvosa, no intervalo menor que estava previsto em relação ao maio, mas não é a expectativa de aconteça em relação ao que tem sido colocado pelo próprio Samarém. Então, já que essa é a apresentação do INEF, mostrando a situação atual, quais são aí as expectativas até o final da estação chuvosa, e aí aguardando então aí o final do período chuvoso para que a gente possa fazer as avaliações, as sinalizações necessárias para como é que vai ser a estação seca em relação às condições de navegabilidade da hidrovia. Cabe destacar também, Joaquim, lembrando aí o que a gente vem já colocando nas últimas reuniões, novamente em 2018, no final da estação seca, onde assim, o início da estação chuvosa, conforme histórico, a partir do mês de outubro, ele contribuiu para que a gente não tivesse problemas mais significativos em relação a depressionamento de reservatórios. Então, novamente, nos últimos 2 anos, fomos salvos aí pelas chuvas, em relação a 17, 18. E aí vale também depois a gente continuar com aquele acompanhamento em relação às obras do desenroncamento lá das pedras ajusantes de Nova Vendável, de forma que a gente possa conseguir implementar uma medida estrutural para acabar com esse tipo de problema, né? E não ficarmos contando todo ano aí, ao final da estação chuvosa, ao longo do período seco, com medidas ou recursos que possam, talvez, dependendo do ano, não serem suficientes, o setor elétrico não ser suficiente em relação aos seus recursos para prover condições na navegabilidade da hidrovia. Então, isso aí é a nossa apresentação, nossas considerações. Ok. Bom, então, em resumo, assim, bem resumo mesmo, nós estamos numa condição um pouco inferior ao ano de 2018 ainda tem a perspectiva de mais o final de março, mais abril de período chuvoso. Nós fazemos uma avaliação mais qualificada na primeira semana de maio, tá certo? Mas, em princípio, fora o desequilíbrio existente entre os reservatórios, nós estamos numa condição de enfrentar o período seco. E a preocupação sempre vai acontecer no início do próximo período chuvoso, porque nós vamos ficar ainda dependentes do próximo período chuvoso. Se o período chuvoso é 2019, 2020 atrasa, aí sim a perspectiva de termos alguma dificuldade adicional. É isso. Ney, bem resumido, é isso? Ok, Joaquim. Ok. Então, ficar atento sempre à transição do período 2019 para 2020, né, período chuvoso. Essa é ainda a nossa vulnerabilidade que nós estamos, né? Em função do baixo nível de acumulação, nós não temos estoque ainda para enfrentar um atraso significativo no período seco, seco para o chuvoso, tá? Bom, eu aqui gostaria de abrir, então, para os comentários das pessoas que aqui se interessam em comentar essas 2 apresentações. Então, alguém tem alguma consideração inicial a fazer em relação ao que foi apresentado e essas perspectivas? Se vou provocar logo os sindicatos, porque no sentido de vocês se posicionarem pelo que vocês viram, né, das apresentações. Claro que nós vamos falar na sequência da questão das obras estruturantes, principalmente o Pedral, mas nessa parte aí mais operacional em si. Assim, a nossa preocupação é grande, né? A gente agradece as reuniões que vem fazendo, vem acontecendo,
agradecer o pessoal da ANS, da Semadem, mas assim, nós como usuários estamos bastante preocupados ainda devido à obra não estar andando conforme a gente queria, né? Inclusive o DH está presente hoje também, o creio que eles vão falar um pouco dessa obra nós, né? Que a gente vem constantemente cobrando sobre a obra. E a gente não está tendo retorno sobre a obra, né? A gente teve esses dias também no DENIT, acho que a semana que vem a gente tem uma reunião com o pessoal novamente, com certeza vão apresentar alguma coisa para nós também, né? Mas a preocupação nossa é a obra. Essa obra está muito devagar, a gente sabe disso. Ela era para finalizar em 2019, jogaram para 2020, né? E tem aqui o pessoal da Dreyfus, tem a ADM, tem a MRS, e essa obra assusta todo mundo poder investir alguma coisa, né? Agora a gente fala, período chuvoso, está ótimo, está confortável. Até essa semana agora, acho que essa semana foi que aumentou o calado, você estava navegando com 2,80, voltou para 2,90. Mas daqui a pouquinho a gente sabe que a chuva dá uma acalmada, né? Esse é o nosso medo. Então, essa obra é importantíssima para nós, voltamos a falar novamente nela e esperamos que o DH nos dê uma luz sobre essa obra hoje para nós também aí. Sobre a parte mais operacional das apresentações, alguém gostaria ainda de fazer algum comentário? Eu vou dar chance para o DH depois, especificamente, abordar essas questões, tá? Então, na sequência eu passo para vocês, mas estou dando chance aos demais participantes se tem algum questionamento adicional ou esclarecimento. Não. Então, assim, por favor. Giovanni, referente a São Simão, São Simão está com um nível de reservatório de 80%. E as outras usinas, vamos falar, Itubiara, Marimbonda e Águas Vermelhas, que fica ali num raio de 120 a 200 quilômetros, não está no mesmo patamar. Teve muito bloqueio nessa região? Sim. Bom, os bloqueios que a gente fala de bloqueios atmosféricos, o Joaquim também já comentou, né, que em dezembro, janeiro, principalmente, a gente teve um período bem seco. Esses bloqueios são de grande escala, né? Então, ele começa ali no Atlântico, entra no Brasil, cobre vários estados, né, parte da região sudeste, do centro-oeste. Então, são bloqueios de uma escala bem grande. Então, ele não dá para usar esses bloqueios para explicar diferenças entre reservatórios, né? Essas diferenças, elas podem estar relacionadas com outros processos na atmosfera. Essas chuvas, mesmo nas monções, né, nas zonas de convergência do Atlântico Sul, que são sistemas hidrológicos que causam mais chuva aqui nas bacias, eles provocam chuva não de maneira homogênea, né? Até nos mapas de chuva que a gente vê isso aparece. Tem uma distribuição espacial bastante irregular, né? Então, o relevo, por exemplo, ele favorece mais chuva, às vezes de um lado da serra do que do outro, né? As próprias serras em cima das serras chove mais, né? Então, teria que ter uma análise mais detalhada da geografia e do próprio funcionamento da atmosfera para ter uma explicação do porquê mais num lugar ou no outro, tá? O bloqueio, então, como eu falei, é de uma escala maior, não daria para usar ele para explicar essas diferenças. Tá ok? Joaquim, eu não sei se Ana Márcia, você gostaria de conversar, falar alguma coisa, você estava com o microfone aberto. Pode. Olha, eu já falei por escrito aqui no chat, aí eu acho que minha opinião é essa e encerro, tá? É porque no chat as pessoas não veem, se você pudesse repetir. Então tá, então vou repetir. É o seguinte, essa reunião foi extremamente proveitosa, informativa, muito objetiva e, na verdade, nós estamos nos estados e muitas ações podem depender dessas previsões. É lógico que os estados também têm, como aqui o Paraná, a sua situação e tudo mais, mas essa informação, do jeito que vocês fizeram, foi muito interessante. Eu sugiro que a partir de cada reunião dessa, se faça de uma página, assim, um boletim informativo que se encaminha para os órgãos de recursos hídricos, quem for responsável pelos estados, tanto para a defesa civil, quanto para os órgãos de recursos hídricos, os operadores estaduais de energia elétrica, companhia de saneamento, etc. Foi muito
muito interessante, muito congregadora essa reunião. Por isso eu acho que seria importante, tipo, um resuminho mesmo, resumo de uma página. Das duas apresentações foram perfeitas. Explicar um pouco a dinâmica que nós fazemos aqui, que tem, é a mesma dinâmica para várias outras salas de crise. O que nós tínhamos antigamente é que, ao final da reunião, nós começávamos a fazer uma espécie, como você colocou, de resumo, e esse resumo, quando nós mandávamos, aí começava as pessoas a dizer coisas que não, até nem disseram na reunião, mas complementavam com outras frases, outras coisas também. Então, qual foi a dinâmica que a Ana fez para conseguir dar transparência absoluta sobre essa situação? Ela grava e coloca no site. E nós divulgamos todas as apresentações, e essas apresentações que eu digo que foram feitas, né, encaminhamos para todos os órgãos gestores as apresentações, e a reunião em si ela é gravada e colocada no site. Porque aí não tem mais a dúvida de que eu não disse aquilo, que aí começa a fazer correções nos textos que nós mandávamos, tá certo? Então, e quando, com sinceridade, a grande maioria das alterações que vinham propostas era que o cara não dizia uma determinada coisa, mas que naquele momento gostaria de ter dito. Então, incluía coisas, tá certo? E isso estava descaracterizando os resumos das reuniões. Então, nós gravamos e colocamos no site. Mas, você tem razão, é importante sempre a gente dar uma notinha. Essa notinha, que é a posição da Ana sobre o assunto, é dada, tá certo? Agora, não se esgota as falas das pessoas em si, para não ter que as pessoas terem que referendar. E as apresentações também são colocadas, tá? Então, a Ana sempre, ao final, ela faz um resumo e coloca no site dela, tá certo? Para disponibilizar. Bom, sim, por favor, Inês. Só para complementar então a pergunta em relação ao motivo de nível de armazenamento de São Simão, que é o que apresenta próximo, o maior nível de armazenamento em relação aos outros, a própria bacia, não só da bacia do Paranaíba, como em relação à bacia do Rio Grande. Só para lembrar que em relação a São Simão tem uma característica em relação ao comportamento da sua incremental, tem chovido aí na bacia como um todo, mas em relação ao incremental de São Simão, ela tem verificado em valores superiores. E quando comparado também o nível de estoque de água possível de se guardar no reservatório de São Simão, ele é inferior ao dos outros reservatórios da bacia, no caso, Invocação, Itumbiara e Nova Ponte. Então, isso faz também com que o reservatório ele tenha uma evolução muito rápida, justamente em função da sua capacidade ser bem inferior comparado com os outros armazenamentos das outras usinas da bacia e do desse comportamento da sua incremental. Então, por isso, ele é um reservatório que rapidamente ele reenche, como também rapidamente ele se esvazia, tá? Então, por isso. Então, conjunturalmente, isso é em função desses aspectos que foram colocados. Eu vou dar a oportunidade ao prefeito Vicente. Não sei se ele gostaria de conversar agora, que ele estava com o microfone aberto. Joaquim, muito bom dia a todos presentes aí. É sempre um prazer estar participando dessas reuniões essas que até nos resultou aqui a continuidade da hidrovia na nossa cidade num momento muito crítico, o ano passado, o ano anterior, que a gente fez diversas reuniões aí com vocês e conseguimos ter um equilíbrio entre todas as partes envolvidas para que pudesse ser mantida a hidrovia, principalmente aqui na nossa cidade de Pederneiras, que é muito importante, não só para o município de Pederneiras e toda a questão econômica para a cidade, mas principalmente para as empresas que estão ali instaladas. Então, Joaquim, eu queria aqui agradecer. Infelizmente, eu vou ter que, peço permissão, peço desculpas, eu vou ter que sair num momento, até ia pedir a palavra, mas eu quero, sempre estarei presente aí nas reuniões, parabenizar mais uma vez a Ana, que não posso deixar aqui de dizer, e parabenizar a você também, Joaquim, e a todos aí presentes, pelo trabalho que foi feito num momento muito crítico e que a gente conseguiu, com equilíbrio e com sensatez, poder manter a hidrovia aqui na cidade de Pederneiras em funcionamento. Então, queria deixar um abraço a todos que estão presentes aí na reunião, e o que puder precisar da minha pessoa aqui, estamos à disposição e às ordens. Tá bom, Joaquim? Ok, muito obrigado pela referência. Um abraço a todos. Eu vou passar, então, agora ao Departamento Hidroviário de São Paulo, para as considerações deles. Bom dia a todos, eu sou o Rinaldo Tácula, sou o novo diretor da BH do Estado, assumindo
todos os trabalhos e bastante preocupado com o que está sendo colocado. Realmente, no acompanhamento desta obra de Avanhandava, estou fazendo ações junto aos empreiteiros para que a gente tenha uma posição mais clara e concreta a respeito do andamento e de todos os possíveis prazos de execução e término desse serviço. Estou no início de uma negociação para poder dar até uma posição mais clara para os senhores do andamento desse processo, como está sendo discutido e encaminhado esses problemas críticos, principalmente nos trechos onde houveram seca nos anos anteriores. Nesse momento, a informação é que estamos trabalhando com o prazo que vence o contrato agora em novembro e discutindo um provável aditamento ou não para 2019 em função de 2020 e até em função dessas discussões que estão sendo feitas no intuito de acelerar todo esse processo. Então, espero ter uma posição mais clara para os senhores em pouco tempo dessas negociações que estamos brigando pelo prazo, novembro de 2019, uma posição de confirmação desse processo, do que está sendo feito e o que vai estar concluído. Quanto à questão da manutenção do sistema, na parte de sinalização, nós estamos, já não sei se os senhores viram a publicação, já estamos num processo de contratação para poder se executar essa manutenção, que temos trechos com alguns problemas. Então, esse contrato já está para ser iniciado já nos próximos dias, onde soltaremos já algumas ordens de serviço para melhorar todo esse processo. Quanto também a obras ainda complementares, temos também, não sei se os senhores já viram a publicação, na eclusa de Bitinga, nós temos um trecho de derrocamento que tem que ser feito para melhorar o alinhamento das embarcações para atingir a eclusa. Estamos num processo também já final para poder já dar início também nessa obra. Nos próximos dias já teremos alguma novidade já com o início das obras para a melhoria desse sistema. Eu ainda estou tomando pé de vários assuntos, temos outras obras que estavam em andamento, outras obras que paralisaram, para que a gente tenha uma posição o mais rápido possível de retomar todos esses serviços que estavam parados já com algum problema, como o INBI. Já estamos em discussão para poder viabilizar o início disso, já com o projeto e também com a contratação de serviços para dar início a todas essas obras. E vamos procurar agilizar da melhor forma possível. Temos uma intenção de melhorar todo esse processo, preciso contar com o apoio de todos os senhores para que a gente consiga dar esse resultado de uma forma mais rápida. Quanto à questão de Avanhandava, conversaremos já na próxima reunião com uma posição clara e definida, e até lá, antes disso, também conversando com o DENIT para ter algumas definições sobre o que vamos fazer e as ações que vamos tomar. Mas, de momento, por enquanto, é isso e estou à disposição para qualquer questionamento. Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos e, como eu coloco sempre, quer dizer, esse é uma medida estruturante, né, que vai dar garantia, não para o ano em que a gente está em si, mas para, principalmente, essas transições ao final do período seco para o período úmido. Então, essa é a fase mais importante que essas obras têm. É que quando você tem um atraso no período úmido, então a navegação pode vir a ser comprometida, tá certo? Então, é onde nós estamos mais vulneráveis ainda na parte operacional, né? Alguém mais gostaria de comentar sobre as apresentações ou algum assunto? O sindicato. Bom dia, o pessoal do DH, bom dia, o diretor aí, seja bem-vindo. A nossa preocupação dos usuários do Sindasp é a obra de Avanhandava, como falamos há pouco aqui.
Eu gostaria de saber, a gente sabe que está com bastante problema lá, mas hoje o que está sendo realizado lá, o que foi realizado até agora, quantos por cento da obra já andou? A gente sentou em novembro, se não me engano, em outubro, novembro, tinha andado 30% da obra. A gente sabe que teve o período de defeso, né? Ficamos parados algum tempo lá. E como está essa obra hoje? Quantos por cento que ela andou e se tem uma nova previsão de término? Realmente, eu não sei essa informação que você tinha de novembro, como é que foi passado. Eu não sei se foi 30% da execução financeira ou da obra. Eu acho que era financeira. A obra em novembro, o percentual de execução era 16%. Esse percentual hoje nós estamos com 23% executados do total do projeto. E exatamente são esses valores que eu quero discutir para poder dar uma posição mais clara do andamento e da velocidade desse serviço a ser executado. Mas isso eu tenho certeza que, pelo que estão me passando, que o que foi executado em novembro foi 16% e que agora conseguimos atingir já os 23%. Ok, obrigado. Alguém mais gostaria? Aqui tem também presente o pessoal do Ministério da Infraestrutura. Eu não sei se vocês gostariam de comentar algo sobre... Sim, eu vou passar, mas eu só estou fazendo uma provocação no sentido de se vocês, como vocês acompanham com mais uma lupa maior o processo, se vocês quiserem comentar também, era importante nesse momento. Mas, antes disso, nosso amigo. Sim. Joaquim, é só fazendo coro ao Sindasp e também complementando aí a preocupação que você colocou. Na verdade, nós ficamos 2 anos sem operar na hidrovia, né, em 2014 e 2015. Estou falando isso porque eu não sei se todo o público aqui conhece o histórico, né? Mas tem gente que está sendo agregada agora. Então, a MRS começou a operar em 2004 na hidrovia, juntamente com a Dreyfus e a Caramuru, né, que são as 3. E fomos surpreendidos em 2014, 2015 com um calado abaixo do suficiente para navegação, então nós tivemos que ficar parados, os recursos, né, e tudo mais. Então, assim, essa obra realmente ela é muito importante que aconteça e, infelizmente, a gente vem falando dela aqui na última reunião tinha uma decisão a ser tomada sobre o aditivo que ia definir o tipo, como seria o andamento da obra, né? Tinha uma discussão ali se seria sacadeira ou se voltaria a um outro tipo de método, né? E a expectativa era que hoje a gente tivesse essa posição, né? Tivesse alguma coisa mais efetiva. Então, realmente precisamos desse retorno do DH, como é que vai acontecer, até porque nós temos investimentos a serem feitos. Nós estamos trabalhando junto com as trades para a gente conseguir aumentar o volume transportado em Pederneiras. Então, essa informação é muito importante para a gente. Ok. Bom, a gente já ouviu um pouco ele dizer que talvez aí a data de maio seja uma data de referência muito importante para... Aí vamos ver se o DH, se na reunião de maio a gente tem uma condição de explicar. A sala, como eu disse, a sala ela não é o centro desse tipo de discussão, mas ela serve de canal de transparência para o processo, de como está, como não está. Que os fóruns para aditivos, essas outras coisas, é outro fórum aí, é junto com o Ministério da Infraestrutura, é outras coisas. Mas ela, de alguma maneira, traz o tema à superfície para uma discussão e um compromisso maior. Então, o Ministério da Infraestrutura, se vocês pudessem comentar algo agora. Um comentário, assim, o Ministério ele tem um protocolo junto com o Governo do Estado de São Paulo para o repasse de verbas. Esses repasses estão sendo feitos, né? A execução é pelo DH, pelo Governo do Estado de São Paulo, com o acompanhamento do DENIT, né? O método executivo, toda a parte de acompanhamento, seja o DENIT ou a administração da Hidrovia do Paraná. Então, o que eu posso comentar aqui, o compromisso dos repasses estão sendo feitos e o método construtivo, como foi comentado aqui pelo diretor do DH, está sendo revisto junto com as empreiteiras
e o DENIT está fazendo esse acompanhamento de execução do protocolo de execução. Ok. Então, não, acho que também não vamos tensionar mais do que o necessário nesse momento, né? Eu acho que todas as explicações foram dadas, temos uma nova direção no DH que também está tomando pé e fazendo todo um acerto maior sobre o assunto, né? Vamos dizer, partindo já para o encerramento da nossa reunião, o ponto importante que foi mostrado é que nós estamos dentro de uma perspectiva de normalidade da operação da hidrovia, temos uma vulnerabilidade indicada sempre, que é a transição do período seco para o período chuvoso. Então, se algo de anormal acontece, é nesse momento que pode acontecer. Então, claro, quanto mais água nós armazenarmos agora, facilita a passagem e a transição para seco para úmido, tá certo? Mas, claro, com a infraestrutura também atuando, quer dizer, no sentido de tirar o pedral, essa transição fica mais suave e e com mais tranquilidade de ser feita, tá certo? Então, eu entendo a preocupação dos setores de transporte sobre a transição. ONS, o nosso compromisso, ONS, EMADEM, que de alguma maneira capitaneamos essa sala aqui, é trazer as melhores informações disponíveis para todos, tá certo? E nossa perspectiva é realizarmos uma nova reunião na primeira semana de maio, tá certo? A data só de referência, se vocês pudessem só anotar como uma data de referência, 7 de maio, tá certo? É a data de referência que eu estou dizendo, que aconteça alguma coisa extraordinária ou não, mas essa data de referência é importante para vocês começarem a colocar numa agenda, tá certo? 7 de maio. Houve um pedido do sindicato para que nós postergássemos a reunião. Infelizmente, essa reunião tinha muitos atores externos que nós tivemos que consultar e é difícil mudar, tá certo? Então, eu peço desculpas, que eu sei que vocês têm um evento grande na próxima semana, tá certo? Que facilitaria mais pessoas participarem. Mas, infelizmente, aqui tem 30 entidades participando, então é difícil fazer esse ajuste. Então, eu peço desculpas por não poder ter atendido a transferência. E me coloco à disposição para uma conversa nessa data. Você tem um período livre, se vocês quiserem, ao conhecer a Ana, trazer as pessoas à Ana, a gente se coloca à disposição, desde que vocês pré-agendem com a gente e a gente tenta suprir essa deficiência. Mas eu peço desculpas de não poder ficar ajustando agendas, tá certo? Porque depende de uma agenda um pouco mais ampla. Por isso que quando eu faço aqui ao final da reunião, eu sempre boto essa data, 7, para pessoas começarem a se programar. Eu sei que tem pessoas que efetivamente participam por vídeo, mas tem outros que vêm pessoalmente com deslocamento, e tem um rebatimento. Todos vocês vão ser cobrados na volta, né? Que foi decidido lá. Você vai ser cobrado, outras pessoas, no sentido de posso fazer aqueles contratos, posso pensar que a navegação vai ser franca, quer dizer, então essas coisas são importantes. Bom, de minha parte era isso. Eu vou só pedir ao doutor Ney que possa fechar a reunião. Eu volto a insistir, a Marinha entrou agora, mas ela pode assistir a reunião, todo o que aconteceu no site da ANA, que vai ser disponibilizado nas próximas horas essa reunião, tá certo? Então, Marinha, que entrou agora, mas no sentido vocês podem receber todo esse material e ver o que aconteceu na reunião. Então, eu primeiro agradeceria a presença da ministra do Meio Ambiente, que mostrou a importância que esse tema tem para o governo, né? Então, acho que é importante, esse posicionamento do Ministério do Meio Ambiente de ficar mais próximo desse assunto tão importante para nós. Então, passo a palavra ao doutor Ney para o encerramento dessa reunião. Bom, eu registro aqui, como conclusão dessa reunião, um otimismo cauteloso, né? E continuo
tendo claro para mim que nós temos sempre uma vulnerabilidade operacional no final dos nossos períodos secos e que essa vulnerabilidade será reduzida grandemente no momento em que esse derrocamento estiver concluído. Nós teremos muito mais facilidades operacionais. Vamos ficar aguardando essas definições, vamos acompanhar as previsões, a confirmação das previsões meteorológicas, né? E à medida que elas forem se confirmando, vai se desenhando um cenário de mais otimismo e um pouco menos de cautela, ou o contrário, e isso pode levar-nos a nos reunir mais cedo do que pretendemos originalmente. Se a reunião acontecer em maio, é um bom sinal, né, de que tudo aconteceu como está sendo previsto, e nós teremos um ano sob condições de normalidade. Agradeço a todos os que estiveram aqui presentes. Acho que é mais uma manifestação da maturidade que nós chegamos com essa sala de crise, onde todas as partes podem se manifestar, traduzem suas preocupações, né? Nós anotamos, inclusive, a preocupação do nosso companheiro e procuramos trabalhar no sentido de construirmos umas soluções de consenso que atendam todos os participantes dessa mesa. Muito obrigado. Até a próxima reunião.